Oi gente, tudo bem? Mais uma aula de Sociologia e hoje eu vou continuar falando sobre movimentos sociais. Eu escolhi alguns movimentos sociais para falar um pouco sobre eles especificamente com vocês, porque na aula anterior eu falei sobre teoria de movimentos sociais, né? O que são os movimentos sociais, os tipos de movimentos sociais, e agora eu vou exemplificar alguns movimentos sociais que o material traz para vocês entenderem a atuação desses movimentos. Eu vou começar com um dos primeiros movimentos sociais, que é demasiadamente importante, principalmente pra gente que tá aqui no campo de classe trabalhadora. Por quê? O primeiro movimento social que eu quero falar com vocês é sobre o movimento operário. Quem foi o movimento operário e por que ele é um movimento social? O movimento operário, ele surge na Europa pouco tempo depois da Revolução Industrial. Por quê? Eu já falei para vocês várias vezes e retomo aqui essa perspectiva. Quando aconteceu a Revolução Industrial, as condições de vida dos trabalhadores era muito ruim. Porque não tinha direito, não tinha nenhum olhar de proteção ao trabalhador, não tinha garantia, não tinha nada. Na realidade, a industrialização acontece e coloca o trabalhador numa condição de trabalho muito, muito ruim. Uma vez que a partir do momento em que surge a lógica industrial, a exploração do trabalhador se torna mais intensa, que é aí a gênese do sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo. Porque como a máquina, ela trabalha noite e dia à medida do seu próprio desejo e manutenção, a exploração do trabalhador no trato com a máquina, logo depois do momento da Revolução Industrial, se torna absurda, porque os burgueses estão querendo lucrar, 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 e não esqueçam que aqui o termo burguesia é um termo científico daqueles indivíduos que surgiram no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, enriqueceram da atividade comercial e aí passam a produzir para aumentar seus lucros e se tornam então os sujeitos que vão desenvolver a tecnologia e criar as indústrias para o aumento da produção, para consequente aumento dos lucros. Essa burguesia vai colocar quem não tinha nada para o seu trabalho, ou seja, vai colocar para trabalhar dentro das suas fábricas para produzir muitos produtos. E aí, essa burguesia, então, vai começar a explorar esse trabalhador, porque cada vez mais ela quer dinheiro, cada vez mais ela quer lucrar. Acontece que, pouco tempo depois da primeira fase aí da Revolução Industrial, os trabalhadores começam a perceber que aquele nível de exploração é absurdo e que eles precisavam se organizar, então, para garantir determinados direitos. E aí é que começam os movimentos operários. No Brasil, que é o foco aqui dessa aula, esse movimento operário vai acontecer mais de um século depois. Mas, obviamente, tem a ver com o quê? Com o surgimento da nossa atividade industrial. Eu já disse para vocês que a nossa atividade industrial começou super tardiamente. E ela começa, de fato, de maneira mais profunda, no ciclo ali de substituição das importações, a partir de 1930. Ela começa a ser gestada lá por 1850, quando a gente tem a proibição do tráfico negreiro e um começo de processo de fim da escravidão. O fim da escravidão no Brasil também vai começar a indicar novos processos econômicos, que de fato vão se instaurar lá em 1930 por conta da falência do café. Mas acontece que a partir de 1850, a gente começa de maneira muito tímida a ter um pouquinho de indústrias no Brasil e começa a criar uma classe operária. O que é importante entender? A nossa primeira geração de classe operária, as primeiras gerações ali de classe operária, são compostas por indivíduos muito diversos, porque você vai ter muitos imigrantes, né?
justamente por conta daquele processo, fim da escravidão, o governo brasileiro foi na Europa buscar os trabalhadores para vir ocupar o espaço dos escravos, já que não havia mais trabalho escravo, e aí esses trabalhadores vêm tanto para se inserir no campo e depois também começar a se inserir no trabalho industrial na vida urbana. Muitos desses trabalhadores vieram da Europa já com alguma experiência do movimento operário, com alguma experiência do trabalho como operários em fábricas. Então eles começam lá por 1910, 1920 a gestar aquilo que seria o movimento operário brasileiro. Por quê? Porque aí, por esse começo de século XX, as fábricas vão estar gradativamente se ampliando. Lembrando que é só a partir de 1930 que a gente vai ter uma intensificação disso. E esses operários, muitos que vieram para trabalhar no campo, passaram a sair do campo e ir para a cidade trabalhar nessas fábricas. Acontece que, como eles já tinham a experiência europeia, eles adentram as fábricas do Brasil já munidos da ideia de que os trabalhadores precisam se organizar para ter uma condição de trabalho muito mais digna, muito mais justa. E aí eles vão trazer, então, essas correntes de organização para os trabalhadores e começar a estimular o trabalhador brasileiro, o operário brasileiro, né, que é o trabalhador da fábrica, a se organizar. A gente vai ter aí 4 correntes de organização de operários que foram as principais na luta pelos direitos trabalhistas. A gente vai ter os amarelos, ou reformistas, já explico por quê, os anarquistas, os comunistas e os socialistas. São as 4 correntes de movimento operário aí que vão se organizar e pensar nos enfrentamentos para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Quem são os reformistas? Os reformistas são aqueles que acreditam que não é necessário mudar a estrutura de distribuição fabril. Em que sentido? O dono segue sendo dono, o operário segue sendo operário, tá tudo bem, não é esse o problema. Basta que haja um pouquinho de melhoria de salários, um pouquinho de direitos e tudo estará bem. Não há um questionamento sobre a própria estrutura da acumulação que o dono da fábrica desenvolve com base na exploração do trabalho dos operários. Há só um questionamento sobre o valor do salário, sobre as condições de trabalho, mas que é entendido que do contato desses operários organizados com os patrões é possível então que a vida dos trabalhadores simplesmente melhore. Então, eles vão ser chamados amarelos ou reformistas, por quê? Porque eles acreditam que pequenas reformas na estrutura fabril, né, na maneira como tá distribuído o dono da fábrica, os operários e até aquilo que é produzido, né? Basta pequenos ajustes de distribuição de lucro que tudo estará bem, tá? Amarelos é um apelido meio pejorativo que foi dado para eles, porque tratam no sentido de, eles amarelaram na luta, eles não conseguem propor uma luta mais profunda de transformação, beleza? Os anarquistas e comunistas e até os socialistas, eles vão ter mais ou menos aí, eles têm estratégias de luta um pouco diferentes, mas eles vão ter aí um mesmo norte. Todos esses 3 movimentos entendem que o grande problema da desigualdade no trabalho e da exploração do trabalho tá de como estão dadas as relações de distribuição dos meios de produção. Nossa, Bruna do céu, que palavrão para rimar com tudo. Mas eu vou explicar. Eles vão entender que um dos grandes problemas é só um sujeito deter os meios de produção, ou seja, deter a fábrica, e esse sujeito detém isso porque, historicamente, ele já tinha dinheiro para comprar a estrutura, para comprar o maquinário, para contratar as pessoas, e como ele já era privilegiado, ele tem o privilégio de poder montar uma fábrica e com o trabalho que ele emprega dentro dela, explorando esse trabalho, enriquecer mais. O que esses outros movimentos vão entender é que não é justo que eles produzam toda a riqueza do dono da fábrica e se apropriem de muito pouco, porque a ideia seria uma distribuição igualitária, de que a fábrica
não pertencesse a um sujeito, de que na realidade ela pertencesse a todos os sujeitos, e que tudo aquilo que é produzido dentro dela pertencesse a todos os indivíduos que também estão dentro dela. Então, essa ideia, tanto do movimento anarquista, do movimento comunista, dos socialistas, vai ao encontro daquilo que a gente conhece como essas teorias de governo, né? Que entendem que é só na coletividade que há justiça na distribuição, porque a distribuição da renda que se produz dentro de uma fábrica por salários, né? Olhar, pensar, tem o lucro aqui, aí a gente dá um pouco pro trabalhador por meio dos salários, seria injusto, uma vez que quem produz a riqueza da fábrica é o trabalhador. Então ele ganhar só uma pequena fatia daquilo que ele produz, e principalmente quanto mais ele produz, mais ele vai estar enriquecendo o dono da fábrica, seria injusto. Esses operários, é óbvio que não conseguem, né? Até porque você teria que ter um outro modelo de sociedade para ter uma distribuição dos meios de produção desse modo. Mas eles são responsáveis, tanto na Europa quanto no Brasil, por avanços dos direitos dos trabalhadores, né? Garantias que a gente vai ter depois lá em 42, 43, com Getúlio Vargas, na consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que é a primeira lei trabalhista do Brasil, que vai ter sobre salário mínimo, que vai ter sobre direito à licença saúde, e depois isso vai se tornando mais complexo. Lá na década de 60 a gente ganha o direito dentro da lei ao 13º salário, e essas coisas em diante. Então, é importante entender que mesmo que esses movimentos operários não tenham atingido todo aquele seu desejo de transformação da distribuição dos meios de produção, eles foram responsáveis pela organização dos trabalhadores na melhoria das suas condições. Infelizmente, nós tivemos um absurdo retrocesso nas leis trabalhistas de 2017. O Brasil possui uma lei trabalhista incrível, com seguridades ao trabalhador, não ideais, mas bastante profundas. O que acontece em 2017 é que a gente perde seguridades que estavam garantidas aí há mais de meio século. O que não dá para entender, uma vez que à medida que a gente avança, a gente pensa que a gente expande. Houve aí esse retrocesso, né? Temos que lidar com esses retrocessos. É super importante entender isso. E, por fim, só ressaltar que esse movimento operário, ele também foi responsável por organizar um pouco melhor a vida dos próprios operários. Então, esse movimento operário pensava em formação dos trabalhadores, em manutenção da vida dos trabalhadores, em levar a família dos trabalhadores melhor qualidade de vida. Então, eles vão falar sobre universidades para trabalhadores, escolas para trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores. Vão ter lutas muito específicas para a classe trabalhadora, que são direitos que eram acessíveis só para a burguesia, e que eles vão querer que sejam distribuídos para a classe trabalhadora para além dos próprios direitos trabalhistas. Então é importante conhecer um pouquinho desse movimento. Valeu, galera! Na próxima aula eu trago um novo movimento social para a gente debater, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Até a próxima!